Bem, bom, boa tarde. Em nome do Edson Lemos, cumprimento a mesa, representante do SPU e a todos os moradores aqui, autoridades presentes. Em primeiro lugar, acho que é importante não nos atemos somente ao aspecto legal em si. Né? Eu queria colocar que essas normativas já vêm muito antes do governo atual. O governo atual da presidente Dilma, que está sintonizado com os movimentos sociais, baseado na lei do Estatuto da Cidade, da Ministério da Cidade, as várias conferências que tem escritas pelo país inteiro, na área do esporte, da comunicação, enfim, da área urbana, que é a minha área em particular, nós, baseados nos movimentos de reforma urbana, enfim, temos reivindicado que as políticas públicas sejam construídas de baixo para cima, as políticas públicas de modo geral. E, inclusive, criando sistemas nacionais, no caso da saúde, que é o que nós mais avançamos, foi no caso do sistema SUS. Estamos reivindicando um SUS urbano, que seja na parte do Sistema Nacional de Urbano, que regulamente o solo do país, com uma política de inclusão social, da função social. Tem na área de esportes também, o sistema, enfim, em todas elas está se desenhando um sistema nacional de regulação de participação democrática e popular, com toda a sociedade organizada, com uma nova forma, inédita. Nós pensamos o desenho do território a partir daqueles que lá vivem, né? E não só, isso é o problema, sob o controle de forças econômicas com interesses específicos, que às vezes não inclui a maioria da parte da população. Nesse sentido, que eu quero dizer que esse decreto atual da presidenta Dilma está sofrendo problemas de tramitação dentro do Congresso. Então, eu queria dizer bem claro que não vem da presidenta a ideia. Ela está simplesmente levando o espírito da participação, ampliando isso. Não tem nada a ver com as críticas do parlamento, vai inferir atribuições do parlamento, enfim, ao contrário, vai enriquecer e complementar com os conselhos que a gente chama de saúde e educação, que já há muito tempo já vem, e os novos conselhos, o Conselho da Cidade, que está para ser regulamentado aqui na casa. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Que da parte da presidente, da atual, está em sintonia com o que nós estamos aqui reivindicando aqui na base do município, que no caso específico da linha de pré-amar, que também, a linha de pré-amar, assim, o plano diretor, qualquer desenho sobre o território de regulamentação, que haja ampla participação, da toda a cidadania. Então, eu sei que tem uma normativa, eu queria dizer aqui para o representante, eu sei que os funcionários estão cumprindo uma norma, né, inclusive tem a ver com a advocacia da União, enfim, tem que cumprir, porque eles podem entrar até talvez em improbidade administrativa, mas eu queria dizer que nós podíamos avançar no campo jurídico, da jurisprudência, de nós avançarmos nisso, viu, engenheiro Gerson? Quando fala de deu um prazo de 60 dias, daquele ritual, né? Bom, esse ritual está dentro de uma norma que eu quero questionar. Não passa só por mandar ofício e de 4 mil responderam 100 e pouco, dos 100 responderam 4. Não, peraí. Eu acho que é essa a questão que nós queremos discutir. Não é só mandar por ofício, né? Até onde se questiona qualquer tipo de âmbito do ponto de vista consultivo. Ou seja, você vem aqui para fazer um conselho consultivo. Todo mundo participa, não, mas não tem poder de deliberação. Hoje se questiona, então, tem que ter deliberação também. Olha só onde avança, nós estamos chegando à democracia participativa. Que entra, às vezes, em governo, pode entrar, mas ela se complementa com a representativa. Então, eu estou pedindo aqui, quero perguntar aqui, que é o seguinte, engenheiro, nós darmos, acho que aí que a sintonia da SPU local com o governo federal, na vontade política, estou falando, de nós inovarmos nisso, e que esse relatório seja exposto numa audiência pública, ou aberto, para ver o que concluiu com esse relatório. Para a gente abrir isso antes de encaminhar para as esferas federais. Então eu queria fazer um apelo nesse sentido. O segundo ponto é com relação, não basta as comissões aqui, eu propus na audiência pública, as comissões parlamentares, que é uma parte nossa da democracia representativa. Nós estamos aqui representando, fazendo o maior esforço, eu acho que numa referência nacional, nas câmaras municipais litorâneas, pelo menos, mas que acham que nós criamos um conselho, assim como o SPU tem um conselho, sabia? Tem um conselho hoje, que eu acho grande avanço do SPU, que é qualquer área federal, terreno federal, que tenha função social baseada no governo, dentro do governo Lula, que é uma pressão do Lula em si, de que nós escutamos os terras da União que tem uma função social. Caçador, por exemplo, Maria Férrea,
foi deixando para o quê? Grande espaço público. Outras áreas para habitação. A SPU, a própria SPU que está discutindo aqui, a mesma SPU, tem um conselho hoje que participa as universidades, os movimentos sociais, a própria aqui, a UFEC, no caso local, na rede, tem um setor empresarial, que discute junto. Ela, em vez de ela dizer autoritariamente, como sempre fez, décadas anteriores, ela diz, não, compartilha para ver o que nós vamos fazer com esse terreno da aviação férrea, por exemplo, que foi sucateado. Foi privado, sabe muito bem. São terras abandonadas, muitas delas. Terras dos portos são abandonadas. Então vamos discutir qual é o conteúdo desta área. Bom, então, olha que interessante. Então esse conselho, eu que proponho que devia ser chamado, e nós criamos também uma comissão que fosse ampla da sociedade, pudesse participar, todos estão aqui, os atingidos, as universidades vêm participar, os acadêmicos, enfim, os parlamentares, mas mais amplos da comissão. Eu queria deixar esse indicativo que nós tínhamos feito proposta na audiência pública aqui nesse lugar. Então eu queria colocar esse, de dar um gesto político, institucional, para a gente abrir isso, esse relatório, colocar o relatório claramente. Porque não tem sentido aí o debate que a gente faz. Outro debate também, a questão tributária. De onde é que saíram esses valores, de 50 mil? O que é isso? Como é que surgiu esse critério? Tá? Eu sei que a SPU não tem interesse recadatório, hein? Na audiência vem aqui, muitas pessoas vêm aqui criticar a SPU, só tira dinheiro. Ele tem uma norma, isso não é essa preocupação, eu quero saber, além do desenho da linha, qual é o critério de tributação. Se exatamente como vários colocaram, uma doida na audiência pública anterior, que era a vereadora que me antecedeu, a Paixão colocou, tiveram um financiamento do próprio órgão federal. Então o órgão federal está em contradição com o outro. Como é que pode isso? Se a cidadania, o cidadão fez todas as tramitações corretas, depois é castigado por isso. Bom, então qual é o critério para essa tributação? No caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Praia do Forte, que aqui nós debatemos também, a discussão tem curso, que lá também a advocacia mesmo mandou a SPO, demole está em torno do Forte, aquelas edificações lá. Foi uma correria tremenda. Fomos conversar com a Advocacia da União, porque de lá que veio a ordem, e aí eles deram 90 dias. 90 dias e diziam até então que não tinha, porque tinha uma lei que tem que fazer e não tem prazo. Expirou o prazo. Então, porque aquele é o caso, houve uma sensibilidade política da Advocacia da União de reconsiderar que aquelas comunidades da Praia do Forte, que construiu a paisagem do território desde a ocupação, porque as famílias vieram para cá com as tropas, então, claro, isso não quer dizer que não há abuso, cuidado, mas vão fazer o quê? Um debate. Fizeram mais perto, não tem um tema, não é audiência, por outro tema, junta de conciliação, naquele caso. E está chegando um acordo lá. Ou então, social, tem uma jurisprudência, desculpa, eu não sou advogado, né, João Nascimento. Então ali foi um exemplo de vontade política das duas partes de chegar a um acordo e não demolir as casas. Tá? Então eu não sei se o engenheiro vai dizer que não está na alçada dele, mas por isso que a Silvia devia estar aqui, enfim, mas para poder divulgar esse relatório, ampliar a discussão, fazer uma comissão maior de acompanhamento, não só, além de nós, mas todos, junto com a comissão especial parlamentar, de nós abrimos isso no debate. Agora, não tem sentido você ter uma linha lá em cima, depois a linha vai para dentro. Independentemente técnico, entrou e ocupou as casas. Então o que vale? A regra dos jogos que eu saio no direito, não pode mudar a regra do jogo, porque já foi naquela regra daquele jogo, não pode mudar. A PP urbana é uma área de preservação urbana que hoje, em áreas, grandes extensões de áreas que estão em área de preservação, que é aqui no maciço, hoje discute, por exemplo, a linha verde, a FAC verde, os ambientalistas, com a agenda marrom, que é os pessoal da área de habitação, social e exclusão. Fizeram um acordo. Não dá para tirar esse pessoal todo, fazer um acordo. Um projeto, qual é a proposta? Dessas áreas de preservação, que faça um grande projeto sustentável, que aquelas pessoas que são invasoras de área de preservação, elas passem a ser guardiões com um projeto sustentável, que eles tomem responsabilidade para proteger aquele ambiente. Então, observe o cruzamento. Então, os moradores da Anela, em vez de ser infratores, eles também vão cuidar. Querem ficar aí? Então, vocês vão cuidar dessa região. Para que não haja novas ocupações. Aí que entra uma questão que eu queria colocar na defesa da linha. Por mais que academicamente pode ser insustentável, mas eu queria colocar que a linha também, ou qualquer outro dispositivo federal, é importante. Porque há hoje um processo crescente de especulação, de ocupação da orla como todo o Brasil, com grandes empreendimentos imobiliários. Então, a linha, por mais que tenha problema, eu coloco na defesa de alguma forma regulatória
que é essa linha ou outro tipo de instrumento. Tinha aqueles 300 metros, se não me engano, da resolução do CONAMA, que é uma linha de 300 metros. Na época eu usei aquilo ali. Agora, a curva, a linha essa não é uma linha, viu? Ela é uma linha sinuosa. Então, devia ser, por que não fazer um desenho sinuoso? Então, se a linha está com problema, ela vai para dentro, vai para fora e tal. A linha social, que eu diria, e não uma linha fria, a partir de uma questão técnica que impõe de cima para baixo. Então, a linha que eu diria é uma linha curvilínea, social, que vem de baixo para cima. Né? O desenho participativo. Então, eu queria colocar essa propaganda. A linha, eu acho que tem que existir como controle de grandes interesses que vem à revelia dos moradores. Uma coisa é você usar a habitação para o seu uso, para a sua família. E que você reduziu o erro com o financiamento da Caixa. A outra coisa são empreendimentos que vêm com grandes poderes, grandes capitais internacionais, inclusive, com interesse que corrompe, inclusive, o poder público, e que vem a revelia de questão ambiental. Eles vão lá e passam por cima. Bom, aí isso é outra coisa. Certo? E perde a segurança jurídica. Bom, isso são coisas diferentes. Nós estamos aqui com os moradores. Então, nesse sentido, eu pediria também um debate, não só na linha, mas a questão arrecadatória. Então, onde é que chegaram aos 50, 60 mil? Eu não sei como é que é isso. 5% ao ano. 5%, como é que saiu esses 5%? Como é que é isso? Então, eu tenho que discutir essa questão também. Tá? E fazer um debate e também um caso até de anistia. Por que não anistiar? Diria, porque qual é o problema? Desde que haja uma pactuação da esfera federal e para a prefeitura municipal de fazer o quê? Bom, então, os contrapartidas, vocês vão controlar as fronteiras. Nenhuma ocupação a mais. E eles passam a ser guardiões, não só os 2, 4, 5, 6 fiscais da prefeitura, mas elas vão também zelar pela orla para garantir o quê? Sustentabilidade social daquelas regiões e ambiental. E eles também, junto com a prefeitura, vão controlar aquela região, tá certo? Mas não vai comer agora a própria justificativa, bom, agora construir uma nova casa. Ah, não, mas peraí, eu me deram aqui, a prefeitura me permitiu que eu faça isso, porque a prefeitura tem um problema. Ela também foi omissa nisso. A prefeitura local, as prefeituras, tá? Porque permitiu muitas ocupações, falta de fiscalização e tal que tá. Esse urbanismo hoje está de gambiarra. Nós estamos no urbanismo de gambiarra. De qualquer jeito, ruas estreitas, 1 quilômetro de extensão. Então eu queria colocar isso. Essa é a minha proposta, o vereador Edil Lemos, de nós aprofundar o que levantou o Paixão, de nós fazer, antes de entregar o relatório, que exponha o relatório claramente para a gente debater com calma. Para que essa pressa? Não estou entendendo essa pressa. E não por cartas, ofícios, mas que apresente claramente esse relatório com uma comissão a ser criada ampla com a sociedade, com a academia, etc. Obrigado, vereador Lima.